Bem, amigos, volte-se comigo nesta noite para o Evangelho de Lucas, capítulo 19, o versículo 10. No versículo 10, no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, estas palavras do Senhor Jesus Cristo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o título desta mensagem nesta noite, baseado aqui nessas palavras, é Como Cristo chama as nossas almas. Oh, queridos, isso é para mostrar o porquê da vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo. Esse é um versículo que fala sobre o porquê o próprio Deus precisou deixar o seu trono no céu, entrar no tempo e no espaço, tomar um corpo e uma natureza humana para ser um de nós. Também é um texto que fala sobre a necessidade de responder ao chamado do Senhor Jesus Cristo, como fez esse indivíduo em particular chamado Zaqueu aqui nesta passagem. Bem, eu creio que é uma passagem tão bem conhecida de todos aqueles que têm o costume de ler a palavra de Deus, que cresceram em um lar cristão, uma passagem amada pelo povo de Deus. Se eu puder tentar trazer a essência desse versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Alguns anos atrás eu li a respeito do resgate de um grupo de pescadores na China, 3 homens que haviam tomado sua pequena embarcação e saído para pescar, e por alguma razão, um vento forte, mover das águas, foram levados para longe do continente. E passaram 3 dias jornando no abismo, isto é, longe do continente. E de alguma maneira a marinha chinesa, usando equipamentos potentes de informação, lançando informação, sinais de rádio em toda parte, conseguiram localizar aquele pequeno barco tão distante, quilômetros de distância do continente. E um helicóptero de resgate foi enviado, e eles encontraram, depois de algumas horas, de maneira bem precisa, sendo levados por coordenação de satélite, GPS, e marcaram no oceano imenso aquele pequeno ponto distante, perdido, aqueles 3 homens desidratados ali, perdidos por 3 noites. E esse helicóptero veio, e um bote foi descido, e um salva-vidas ali dentro, 2 membros da marinha chinesa, e aqueles 3 homens foram resgatados, trazidos de volta ao helicóptero, levados de volta ao continente e ali tratados. E é exatamente isso que está por trás deste versículo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Estas são as palavras do Senhor Jesus Cristo, onde Ele define a sua missão neste mundo. É sua missão de salvação, de resgate, de busca, de encontro e de transformação. Porque Jesus Cristo veio ao mundo, Ele diz, para buscar e salvar o que se havia perdido. Toda a mensagem da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, de todas essas páginas podem ser resumidas neste pequeno e único versículo. Que o Filho de Deus, o Filho do Homem, uma referência a Daniel, que fala sobre a humanidade do Salvador, entrou neste mundo para buscar e encontrar e salvar o que se havia perdido. No versículo 1, nós lemos que o Senhor Jesus Cristo, capítulo 19, tinha chegado à cidade de Jericó. Ele estava descendo do norte da Galileia em sua jornada final em direção a Jerusalém, onde ele seria preso, humilhado, crucificado, morreria, então seria enterrado e ressuscitaria no 3º dia. E é nessa jornada que ele se dirige a Jerusalém. E o Senhor toma um percurso diferente do que normalmente uma pessoa tomaria ao descer por Samaria, e decide passar pela cidade de Jericó. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem, um cidadão daquela cidade, um morador dali, chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. Também nessas palavras, não há nada de coincidência na palavra de Deus. Aqui nós não temos apenas uma pequena história, uma pequena narrativa que foi registrada para nossa curiosidade no século XXI, mas há um registro da maneira como o Senhor Jesus Cristo lida com aquelas pessoas que Ele veio a este mundo buscar e resgatar. Havia um homem ali chamado Zaqueu, um publicano, e imediatamente Lucas descreve todo o caráter daquele homem ao chamá-lo de publicano. Versículo 2, eis que havia um homem ali chamado Zaqueu, e era este um publicano. Bem, não o Zaqueu das historinhas da escola dominical de algumas igrejas, pequeno, bondoso, engraçadinho, tão gentil, não. Este era um publicano, um traidor da nação de Israel.
Alguém que tinha se vendido ao Império Romano, de modo a ter uma posição de alto escalão naquele país, para extorquir das pessoas imposto. Não era um homem bom, era um homem detestável naquela sociedade. Um homem que, para ganhar dinheiro e enriquecer, tinha feito negócios com o Império Romano, o inimigo do povo daquela nação, que havia dominado aquele povo naquela época. Ele comprara o direito de ser um coletor de impostos. É isso que é um publicano. Havia entre os romanos um grupo de pessoas que recebiam, às vezes por compra ou por mérito, o direito de ir a uma província e de ali viver e ali extorquir, se eu posso usar esse termo, o imposto. Porque o Império Romano determinava um valor, uma porcentagem daquele imposto, mas o publicano triplicava ou quadruplicava esse valor de modo a tirar o seu. E não é de se surpreender que ele era um homem rico, Zaqueu. Ele era um homem astuto, um homem escorregadio, certamente, um homem cheio de cobiça, um homem que, com suas habilidades políticas e astúcia, ganhou a posição tão almejada pelos publicanos, de ser ele o chefe dos publicanos, como nos diz Lucas, e era este um chefe dos publicanos. E é por causa disso que ele era naturalmente uma pessoa detestada e odiada pela sociedade judaica. Não era uma pessoa que era vista nas sinagogas, não lhe era permitido entrar nas sinagogas. Ele era um pária, um traidor da sociedade. Enquanto os fariseus eram religiosos, hipócritas, Zaqueu era completamente irreligioso. Uma pessoa que havia abandonado a Deus em seu coração e em seus pensamentos. Um indivíduo que estava na vida em busca de lucro, de prazer, em busca de sucesso, de um nome. Um homem perdido aos olhos da religião. Um homem perdido aos olhos de Deus. Um homem perdido em todo o padrão moral concebido naquela época. E é bem possível que Zaqueu pensava de si mesmo como uma pessoa moralmente melhor do que os fariseus. Porque enquanto aqueles praticavam a hipocrisia, o que era visível aos olhos de todos, ele nem mesmo se importava em ir às sinagogas, ou adorar a Deus. Assim é bem possível que ele se via como uma pessoa moralmente mais elevada do que os religiosos de sua época. Mas, queridos, com que frequência muitas pessoas em nossos dias são desencorajadas quanto ao cristianismo por causa do mau exemplo de muitos que se dizem cristãos e líderes religiosos. E assim, muitas pessoas, por verem o mau exemplo de indivíduos que usam a religião como uma mercadoria, como mercantilismo, elas veem na televisão e veem aqueles homens esbanjando a sua riqueza e dizem: eu estou melhor aqui em casa do que indo a uma igreja. E assim muitas pessoas são desencorajadas. Não há nada diferente em nossa sociedade do que acontecia nos dias de Zaqueu. No entanto, Jesus Cristo era alguém tão diferente daqueles líderes da época. Era alguém que falava como nenhum homem jamais falou neste mundo. Era alguém que ensinava com autoridade, não como os escribas e os líderes religiosos de sua época. Era alguém que demonstrava amor, compaixão pelas pessoas. Era alguém que estava em toda parte, buscando, alcançando pessoas e transformando vidas. A sua própria presença física deveria inspirar tamanha paz em certas pessoas, tamanho senso de segurança. É impossível descrever o Senhor Jesus Cristo fisicamente, e jamais devemos, porque nem mesmo os apóstolos que conviveram com Ele nos dão uma linha sequer sobre a aparência de Cristo. Mas nós podemos pensar como o seu sorriso, e a sua voz, e a sua presença trazia tamanha diferença àquelas pessoas tão opressas por uma religião tão pesada como aquela. Uma religião de liturgias, uma religião de práticas exteriores. O Senhor Jesus Cristo era tão diferente. Zaqueu desejava conhecê-lo e ouvi-lo. Certamente ele tinha ouvido a respeito de Jesus. Certamente ele tinha visto pessoas que tinham sido transformadas por Jesus, curadas ou libertas de algum demônio. E aqui está este homem então pendurado em cima de uma árvore, esperando o Senhor Jesus Cristo vir. É curioso, não é? Deve ter sido um desejo muito grande que levou Zaqueu a passar por um papel tão patético como aquele. Um homem rico, vestido de púrpura em seus mantos, subir numa pequena árvore, um sicômoro, pendurado, braços e pernas num galho, para ver Jesus Cristo vir. Deve ter sido algo tremendo, um desejo muito grande de conhecer a Jesus Cristo e ver a sua face e ouvi-lo falar ou ensinar. Embora religioso, ele arriscou ser ridicularizado pelos outros publicanos, correndo para ver um pregador, correndo para ver um indivíduo que tinha realizado curas naquele país. É assim que eles viam Jesus Cristo, os publicanos e os fariseus e os líderes.
Pareceu patético, não é um homem orgulhoso subindo em uma árvore, mas ele estava determinado a ver o Senhor Jesus Cristo e ouvi-lo. Assim nós lemos neste versículo 5, 4, que correndo adiante subiam ao sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Havia muitas portas em Jericó. E Zaqueu sabia em que caminho o Senhor precisava tomar ao ter entrado por aquela porta específica, aquele portão específico. E calculando em que direção ele iria e o tamanho da multidão, Lucas nos diz que é uma multidão que entrou na cidade com ele, com Jesus, após a cura do cego Bartimeu, logo às portas de Jericó. Então ele se antecipa, indo talvez à direção de uma praça, uma árvore no meio do caminho, e ali ele sobe. Por que será que ele fez isso? Mera curiosidade? Mero interesse intelectual em ver o famoso pregador e profeta da época? Ou teria a vida de riqueza e de prazeres naquele momento já não trazido mais nenhuma satisfação e alegria ao seu coração? Será que ele se sentia vazio? Será que ele se sentia infeliz? Será que ele tinha agora um desejo de conhecer e experimentar significado e propósito em sua vida? Será que de repente, no meio de tamanho luxo, poder, influência, ele de repente se viu como um indivíduo vivendo sobre a face da terra como um mero animal, sem conhecer a Deus, sem saber o futuro e o destino de sua alma, sem encontrar realmente satisfação em coisas materiais? Certamente foi isso. De repente, uma convicção de que há um Deus começou a tomar conta daquele homem. Um indivíduo que crescera em Israel, indo à sinagoga na infância, provavelmente, aprendendo os profetas, aprendendo a lei, aprendendo os salmos, ouvindo sobre o Messias que viria, como toda criança de Israel. De repente, um dia, uma consciência pesada começou a consumi-lo, e o vazio na alma o fez parar. Ele descobriu a futilidade e o vão que existe numa vida sem Deus, sem um relacionamento com o Criador, um senso talvez de condenação aos olhos de Deus. Amigos, é exatamente o mesmo que deve acontecer com todo homem e mulher que um dia será encontrado e salvo por Jesus Cristo. É isso que acontece com toda pessoa que um dia encontrou salvação. Primeiro entra na alma um senso de vazio e de insatisfação. Então a vida se parece tão preto e branco, e sem graça, e sem sentido, e sem direção. E os meus grandes planos para o futuro, e os meus bens, e tudo que eu tenho, se tornam coisas tão fúteis e vãs. E de repente esse senso de vazio aumenta e aumenta. Então há um senso de indignidade diante de Deus. Há um desejo de conhecê-lo, há um desejo de saber quem é o Senhor, quem é o Criador. A menos que uma pessoa comece a sentir esse vazio, essa necessidade de Deus, ela jamais se aproximará de Deus, ela jamais subirá em uma árvore, ela jamais fará algo tão incrível para se aproximar de Deus. Quando nós percebemos que há algo além desta vida, e quando nós sentimos que há uma culpa em nossos ombros tão inexplicável que parece crescer a cada dia, a cada semana, e eu não consigo me livrar e me libertar dela. Quando essas coisas começam a nos consumir, semana após semana, este é um sinal de que o Senhor Jesus Cristo está nos chamando. Deixe-me lhe fazer essa pergunta nesta noite. Você tem ouvido a voz de Deus em tua alma? Através desse senso de necessidade espiritual? Você já chegou a compreender a realidade e a existência de um Deus pessoal diante de quem você terá que prestar contas pessoalmente? Você já sentiu o peso do pecado na alma e a culpa? Se isso está acontecendo, eu te digo que Deus está te chamando. Porque ninguém jamais sentiria o seu pecado, nenhuma necessidade de conhecer a Deus, nem de se aproximar dele, se Deus não estivesse lidando com ela. Veja esse versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como ele fez isso? Ele veio a este mundo sendo um homem, ele viveu uma vida perfeita, justa e reta diante dos padrões que Deus exige de todo homem e mulher para ser um representante, para poder como homem representar homens e mulheres diante do Pai. Ele foi aquela cruz de propósito, não foi um acidente na história de Jesus Cristo, coitadinho. Oh não, veio para morrer. Veio para sofrer e experimentar toda a punição, todo o peso, toda a dor, toda a miséria que nós merecemos por causa de nossos pecados. Foi assim que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oh, nós não lemos aqui, quando ele entrou
em Jericó que ele tenha lidado com qualquer outra pessoa, a não ser com Zaqueu. É interessante, não é? Ele fez isso, ainda embora havia milhares de pessoas ali. Ele desviou seu caminho e foi para Jericó para lidar apenas com Zaqueu, para o bem daquele homem, para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele fez isso na cruz do Calvário. Amigos, quando nós pensamos sobre a cruz, não permita que os detalhes históricos tomem conta dos teus pensamentos. Mas veja ali a maior de todas as transações no universo, que Deus, que para perdoar e salvar pessoas precisou mandar e enviar o seu próprio Filho àquela cruz. Será que haveria uma outra maneira de Deus perdoar pecados? Não poderia Deus simplesmente dizer, perdoados estão todos os pecados, ou estalar o dedo e simplesmente perdoar? Se fosse possível, ele teria feito isso. Mas o fato de que houve uma cruz, um sacrifício, nos mostra a impossibilidade da salvação sem a morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo. Foi assim que ele veio buscar e salvar, porque o Filho do Homem, ele diz, veio buscar, veio salvar o que se havia perdido. Ele veio para buscar homens e mulheres nesse mundo, para salvar homens e mulheres condenados, o que se havia perdido, o que se havia extraviado. É necessário estar perdido para ser encontrado. É necessário estar doente para ser curado. É necessário clamar para ser ouvido. Amigo, será que você tem ouvido o chamado de Cristo à tua alma? Você se reconhece nesta noite como uma pessoa que necessita do perdão de Deus? Você percebe o vazio que há na alma sem o conhecimento de Deus? E essa experiência na Bíblia chamada de conversão. Você pode agora clamar por vida e perdão. Se essa é uma realidade em tua vida, nesse momento da tua vida, então o Senhor Jesus Cristo está te chamando. Eu posso dizer isso com toda certeza. Cristo foi a Jericó para buscar Zaqueu. E lá, naquela posição patética, pendurado, braços e pernas no galho de uma árvore, Zaqueu observa Jesus se aproximar. Ele provavelmente teria desejado ser invisível naquele momento, se esconder atrás das folhas, para que ninguém ouvisse, para que ele pudesse ouvir Jesus Cristo, sem ser notado e percebido. O que Jesus faria, o que Jesus diria, de repente um terrível choque que o surpreende, algo que ele jamais teria esperado acontecer. Versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. De repente, quão surpreso ele ficou quando o Senhor Jesus Cristo se aproxima dele e veja, o chama por nome, pelo seu próprio nome. Amigos, é assim que Deus lida com cada um de nós, quando ele começa a lidar em nossas almas. Primeiro, ele traz um senso de necessidade, que se transforma em um senso de pecaminosidade, e que vai se tornando um senso cada vez mais profundo de distância de Deus, e de repente ele começa a lidar conosco individualmente, e lá na consciência e nos pensamentos ele começa a apontar pontualmente, você tem vivido nesse pecado, e você está preso a esse pecado, e você tem fugido da minha voz dessa maneira. Ele começa a chamar individualmente. Será que você pode dizer que isso está acontecendo contigo hoje? E Deus está falando com você pessoalmente, com a tua situação e a tua realidade. Jesus Cristo chamou por nome. Deus está te chamando nesta noite, se isso está acontecendo em tua alma. Tenha certeza disso. Ele te chama pelo seu evangelho. Ele te chama por essas palavras que diz, arrepende, confesse os teus pecados, creia no Salvador que veio ao mundo. Pelo seu evangelho você já começou a perceber e ouvir isso e sentir isso na alma. Já surgiu dentro de você um grande desejo de conhecer a Deus de um modo real e pessoal, e experimentar algo que todas as pessoas dizem que um dia experimentaram: a conversão, da paz, do alívio, da alegria, da certeza. Há esse desejo dentro de você, como houve em Zaqueu. É para você agora se aproximar de Deus ou ler a Bíblia como subir em uma árvore, algo que parece ridículo aos olhos dos homens em volta. Você tem se aproximado de Deus dessa maneira com um desejo real de conhecer, ainda embora as pessoas façam chacota, ainda embora você se sinta envergonhado porque essa palavra expõe o teu pecado. Você deseja aprender o caminho de salvação? Bem, é Jesus Cristo quem está te chamando nesta noite. Será que você responderá?
Será que você descerá do teu orgulho e se aproximará de Cristo e com sincero arrependimento dirá a Ele os teus pecados e pedirá perdão por cada um deles? Amigos, de todo o teu coração, se entregar a Ele, se aproximar dEle. Cristo veio para salvar Zaqueu. A experiência de Zaqueu nos mostra quão completa é a salvação. Deus, quando Ele salva um homem, quando Ele salva uma mulher, Ele transforma essa pessoa por completo. Quando Ele desceu daquela árvore, a multidão deve ter lançado zombaria e chacota contra Zaqueu. E os seus amigos devem os ter desprezado completamente ao ver aquela cena patética. Ao caminhar para a sua casa, provavelmente a sua consciência o acusava de seus pecados. Se Jesus Cristo conhece o meu nome, Ele conhece a minha vida. Ainda embora a sua casa era a melhor de Jericó, ele sabia que não era um lugar apropriado para o Senhor Jesus Cristo, talvez comprada com dinheiro extorquido de pessoas. Ele sabia que o seu sucesso e a sua grande casa eram coisas que tinham sido alcançadas de maneira vil e torpe. De repente, uma convicção de pecado tomou a sua mente e o seu coração. Amigos, nós devemos sentir a mesma coisa para buscar a salvação. Será que você percebe que nesta noite que eu estou tentando fazer é descrever de uma maneira tão simples o que é o arrependimento e a fé? Está aqui. Eu não desejo complicar essas palavras. Pense sobre isso. Que nós somos pessoas manchadas aos olhos de Deus. Que nós somos pessoas condenadas por nossos pecados. Que Deus é justo em nos lançar longe da presença dEle, culpado aos olhos de Deus. E isso toma o teu coração e os teus pensamentos. Isso continua a martelar ali dia e noite. Isso se aprofunda mais e mais e mais. Eu devo te dizer que se isso é verdade, é Deus que está te chamando ao arrependimento nesta noite. Ouça a sua voz. Destinados à condenação, longe de Deus, roubadas nossas vidas de Deus, vivido como se Ele não existisse, nos entregue a todo tipo de coisa torpe, andado como se não existisse um Deus que nos vê e nos conhece. Não foi fácil para Jesus Cristo perdoar os nossos pecados, mesmo para o Filho de Deus lavar toda a iniquidade de um homem e de uma mulher. Zaqueu deveria estar maravilhado, não é agradecido. Que ele pessoalmente, no meio daquela multidão, o homem que ele era, o tipo de pessoa que ele era, sendo convidado por Jesus, que Jesus Cristo devesse desejar ter qualquer proximidade ou relacionamento com ele. E assim ele ouviu o criticismo da multidão e dos religiosos ao longo do caminho, em sua mente, para sua casa. Que Jesus Cristo devesse chamar aquele coletor de impostos, homem rebelde, vil, traidor da nação. Cristo precisou ir deliberadamente a Jericó para salvá-lo. Cristo Jesus precisou vir deliberadamente a este mundo. Eu repito mais uma vez, será que haveria um outro meio de perdão e salvação sem ele ter vindo a este mundo? Seria impossível. Amigo, você tem ouvido a voz de Deus te chamar? Você reconhece a tua necessidade de perdão nesta noite? Ouça a voz. Responda em arrependimento. Creia, se aproxime. Veja esse exemplo de Zaqueu. A resposta de Zaqueu no versículo 6. E apressando-se desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicamente. Zaqueu desceu e fez assim a sua profissão pública de fé no Senhor Jesus Cristo. Ele não esperou chegar na privacidade da sua casa. Ele não esperou estar distante dos olhos da multidão. Ele se arrependeu diante do Senhor Jesus Cristo. E aqui estão suas palavras de arrependimento. Certamente, antes de trazer o Senhor Jesus Cristo ao seu lar, ele conversou com Cristo pelo caminho. Nós podemos ter certeza disso. E o Senhor Jesus Cristo explicou sobre a necessidade de arrependimento. Eu creio que a sua própria consciência deve ter falado tão alto. E ali ele confessou. E ali ele pediu por perdão. E agora ele passa a admitir a sua grande mudança. Quão diferente daqueles judeus que se aproximaram de João Batista, querendo ser batizados, mas sem obras alguma. Aqui está o sinal de sua conversão. E levantando-se Zaqueu, disse: Senhor, se eu tenho feito isso e aquilo mais. E ele fez tudo isso. Mas o seu desejo é mostrar uma mudança de coração, uma grande transformação. E ele fala
E ele se entrega, e ele confessa. Quão diferente desse jovem rico do capítulo anterior, no versículo 18, que se afasta do Senhor Jesus Cristo por causa de suas muitas riquezas, porque amava demais esses ídolos. Amigos, nós devemos fazer o mesmo. Confessar a Cristo, nos aproximar dele, um arrependimento genuíno, virar as costas para nossos pecados, vir diante do Senhor e confessar os nossos pecados. Você não pode contar todos eles, mas você pode trazer aqueles principais, aqueles que a tua consciência pelo Espírito tem te acusado. São esses que você deve confessar, e assim você confessa por inteiro, e assim você entrega por inteiro. Versículo 9, e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Não filho de Abraão apenas no sentido étnico, por ter sido um judeu, mas porque for alguém que crera neste momento como Abraão creu, e assim pela fé, um filho de Abraão. Um homem desqualificado pela religião, um homem perdido aos olhos de Deus, um homem desprezado por todos em volta, um homem encontrado e resgatado pelo Salvador. Seja como Zaqueu, continue a se aproximar do Salvador. Ouça a voz da consciência, responda em arrependimento, creia, confesse, e você será recebido e perdoado, e você saberá que foi perdoado. Amigos, em todo posto de salvamento, há sempre o registro daqueles barcos ou pessoas que foram salvos, o nome e a data. O Senhor Jesus Cristo disse a Zaqueu: salvação veio a esta casa, para que você pode afirmar nesta noite que o teu nome foi escrito no livro da vida, que salvação já veio à tua vida, porque você reconheceu os teus pecados, porque você clamou, porque você se entregou. É tão simples essa mensagem, eu não desejo complicá-la. Creia, ouça a voz, responda e seja salvo, e salvo para sempre.